Galerinha, vamos continuar agora para a questão 26. É legal fazer esse volumão de questões que a gente vai pegando bem o jeito de cobrança, né? O delegado da determinado agente da PF revelou um segredo sobre uma operação policial que seria realizada para deter uma quadrilha de traficantes. Ele havia se apropriado desse segredo em razão do cargo. Tendo a operação fracassado, a administração da polícia recebeu uma denúncia sobre o ocorrido e abriu processo disciplinar contra o servidor. O processo aberto contra o servidor caracteriza o poder de polícia administrativo, né? Óbvio que está errado. E só lembrando aqui, só para trazer a parte mais conceitual, o poder disciplinar, ele basicamente vai envolver aqui dois pontos, tá? O que a gente coloca no poder disciplinar? Ele envolve tanto a prerrogativa de você apurar a infração, você vai apurar, como também a prerrogativa de punir. E quem é que vai... A apuração vai ser em relação a quem, né? Vai ser em relação àquelas pessoas que estão sujeitas à disciplina interna da administração, que são os servidores e também os particulares com vínculo especial. Essencialmente é isso aqui, né? Que a gente vai ter dentro do nosso poder disciplinar. Então não é poder de polícia administrativo, como falou a questão, e por isso que ela está errada. 27. Os poderes administrativos podem ser usados isolado ou cumulativamente para alcance da finalidade do ato administrativo. A gente já viu isso na abertura da nossa aula teórica, que os poderes administrativos, eles são definidos como poderes instrumentais. O que quer dizer poder instrumental? Significa que esses poderes aqui, eles são prerrogativas ou ferramentas utilizadas pelos agentes públicos para alcançar os fins do Estado. São instrumentos, por isso que a gente fala de instrumentais. São ferramentas que os agentes públicos utilizam para alcançar os fins estatais. E por que a gente fala de poderes instrumentais? Para diferenciar dos poderes estruturais. O que são os poderes estruturais? Poderes estruturais seriam o executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Então, de fato, os poderes administrativos, eles podem ser utilizados de forma isolada, que você pode ter um poder só, o que é raro, né? Quase sempre a gente vai ter vários poderes ao mesmo tempo, e o objetivo é você alcançar o fim do Estado, os fins do ato administrativo. Por isso que a questão 27 está certa. 28. O poder de polícia é a faculdade de aplicar punições no caso de infrações administrativas praticadas pelos agentes públicos. Se ela foi praticada pelos agentes públicos, quando nós falamos de servidores públicos, normalmente, nesse caso dos poderes, nesse caso específico, a gente dá um sentido mais amplo dessa expressão, tá? Então aqui eu estou falando de punição de servidores de agentes públicos. Isso seria poder disciplinar e não poder de polícia, como falou a questão. Tá ficando fácil demais isso aqui, né? Tá muita moleza, mas aí é mais um motivo para você não perder esse tópico. Então essa questão está errada. Partimos para a questão de número 29. A ouvidoria de um órgão recebeu várias reclamações de inconsistências na apreciação de um processo. Para análise, a chefia da unidade que teria ocorrido as falhas avocou todos os processos. Olha, nós estamos diante de um procedimento de avocação. Além disso, em um dos casos, julgou e deu provimento a um recurso administrativo, interposto por um particular, contra a decisão de um subordinado. A chefia da unidade atuou com base no poder, está falando ainda de chefia, né? Qual que é o poder que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando do poder hierárquico. Poder hierárquico, editar atos normativos internos, dar ordens, fiscalizar, rever o ato do subordinado, delegar, quando for vertical, avocar competências e aplicar sanções em relação a servidores. Consequentemente, o gabarito é a letra B. Não é o disciplinar, porque disciplinar é a aplicação de sanções. Regulamentar é estabelecer normas. De polícia, aplicação de sanções no vínculo geral. Gabarito letra B, na 29. 30. Discricionariedade para a prática de determinado ato pode decorrer de disposição expressa ou de omissão da norma legal. Agora nós vamos dificultar um pouquinho aqui, tá? Aqui eu vou pegar um trecho do livro da Maria de Pietro. A Maria de Pietro vai falar pra gente quando que tem discricionariedade, tá? Ela fala pra gente que existem 3 hipóteses em que você vai encontrar a discricionariedade. Primeiro,
quando a própria lei outorga essa discricionariedade expressamente. Por exemplo, a lei pega e fala assim, ó, a critério da administração pública poderá ser concedido determinado benefício para um servidor público. A lei fala, a critério da administração pública. A lei está outorgando a discricionariedade. Segunda hipótese em que você vai encontrar a discricionariedade, quando a lei / norma for omissa. Professor, como assim omissa? Ela está partindo da ideia de que é o seguinte, a lei, o legislador, não tem a capacidade de prever tudo. Não tem como chegar dentro de uma lei e colocar todas as situações futuras que irão acontecer. Então, às vezes, o legislador pega e deixa algumas brechas ali. E essas brechas, o administrador público vai conseguir preencher exercendo a sua competência discricionária, tá? Então, a segunda situação é quando a lei é omissa, quando a lei não define exatamente qual que é a situação para aquele caso. E aí, nessa situação, você vai encontrar uma discricionariedade. Professor, você pode me dar um exemplo? Vamos supor que vem lá o legislador e trata da situação em que você vai exonerar um ocupante de cargo em comissão. A lei define todas as hipóteses em que você pode exonerar um ocupante de cargo em comissão? Não, ela simplesmente vai dizer que é de livre nomeação e exoneração. Eu posso colocar isso aqui tanto no caso de que a lei expressamente prevê, caberia na primeira situação, mas eu também posso dizer assim que a lei é omissa, no sentido de que a lei não define todas as hipóteses de exoneração. Ela deixa para o agente público definir qual o motivo que ele vai querer utilizar para fazer essa omissão. Enfim, então aqui seria a segunda hipótese de discricionariedade. Terceira hipótese em que você vai encontrar a discricionariedade. Você também vai encontrar a discricionariedade quando a lei define a competência, mas não define qual que é a conduta. A lei define a competência, mas não define exatamente qual que é a conduta para aquela situação. Inclusive está aqui ó, as situações que a gente coloca, olha só. Quando a lei expressamente confere a discricionariedade, quando a lei é omissa, pois o legislador não pode prever todas as situações, e quando a lei prevê a competência, mas não define a conduta que será adotada. Né? Então, em algumas hipóteses, a lei vai lá e outorga para determinada autoridade pública definir como que vai ser o funcionamento de determinado órgão. Ela define quem é competente para ser o chefe, mas não define exatamente como o chefe vai conduzir aquele estabelecimento. Definir a competência, mas não definir exatamente a conduta. Basicamente, esses três casos, um está relacionado com o outro. Tá? Então, a discricionariedade para a prática de determinado ato pode discorrer de disposição expressa, ok, de omissão na norma legal, ok, e quando a lei define a competência, mas não define a conduta a ser adotada. Consequentemente, esse quesito está certo. Professor, mas não faltou o terceiro caso? Faltou, mas o fato de não ter descrito todos não torna a assertiva errada. É igual você ver uma pessoa loira e alta, você fala, ela é alta, tá certo também. Eu não preciso colocar todas as características, tá? Questão 31. O poder de polícia é indelegável a particulares e entre órgãos públicos. Genericamente, a particulares ainda prevalece o entendimento que, de fato, ele é indelegável. Então, na primeira parte, ele estaria certo, considerando, assim, a última visão do STF. O STF pode mudar um pouquinho disso, ou pode existir uma interpretação disso, porque tem algumas decisões que falam assim, você pode atribuir uma atividade material, acessória, preparatória, sem poder decisório. Se a gente vai chamar isso de delegação ou não, eu não sei, mas você pode atribuir essas atividades de apoio, de auxílio, né? Esses dias eu fui na Polícia Federal fazer o passaporte dos meus filhos. Quem é que atende? É uma empresa terceirizada, é uma atividade de apoio, preparatória. Então você pode utilizar essa expressão. Isso não é em si delegar, mas às vezes se aparecer na questão de prova, a gente tem que ter um pouquinho de flexibilidade. Mas entre órgãos públicos eu posso delegar sim. É bastante comum isso acontecer em relação, por exemplo, à fiscalização de trânsito. Então isso aqui está errado. Né? A questão 31 está errada, porque entre órgãos públicos eu posso delegar. 32. O Corpo de Bombeiros de determinada cidade, em busca da garantia de máximo benefício da coletividade, interditou uma escola privada
por falta de condições adequadas para evacuação de incêndio. Olha só qual que é o fundamento aqui, ó. O máximo benefício da coletividade. Isso vem de limitar uma atividade privada em prol do coletivo, né? Nesse caso, a atuação do Corpo de Bombeiros decorre imediatamente do poder disciplinar, ainda que o proprietário da escola tenha direito ao prédio e exercer o seu trabalho. Ele tem direito de exercer o trabalho, mas não de qualquer forma, né? Porque a gente vai limitar pensando no coletivo. De qualquer forma, não seria poder disciplinar, seria poder de polícia que nós aplicamos aqui nessa questão, e por isso que a 32 está errado. Questão 33. Um tenente da Marinha do Brasil determinou que um grupo de soldados realizasse a limpeza de um navio, sob pena de sanção se descumprida. Nesse caso, o poder exercido pelo tenente, em caso de descumprimento de sua ordem, é disciplinar e deriva do poder hierárquico. O que vai acontecer se descumprir a ordem? Se descumprir a ordem, ele vai aplicar a sanção. E qual que é o fundamento da aplicação de sanção? Poder disciplinar. Quando nós vamos falar de aplicação de sanções, e que eu tenho aqui no polo os servidores públicos, a gente costuma analisar da seguinte forma: a aplicação de penalidades decorre do poder disciplinar, e aqui nós falamos que existe a aplicação do poder disciplinar de forma imediata. Também podemos falar de forma direta. Nesse mesmo caso, a aplicação de sanções servidores, eu também aplico o nosso poder hierárquico. Só que aqui nós falamos que a aplicação do poder hierárquico é uma aplicação mediata. Mediata significa indireta, tá? Isso significa mediata, de indireta. Então, por isso, nós podemos dizer que essa questão aqui está certa. É o poder disciplinar que deriva do poder hierárquico, por isso está corretíssimo o nosso quesito. Tem um trecho do livro da Maria de Pietro que ele fala assim, ó, competências decorrentes do poder hierárquico, e uma delas é a prerrogativa de aplicar sanções. Por isso que a questão 33 está certa. Questão 34. A respeito do uso e do abuso de poder, assinale a opção correta. O abuso de poder somente pode revestir-se de forma comissiva. Pessoal, abuso de poder pode ser por meio de ações ou omissões. Então ele também pode ter a forma omissiva. Então tá errada a questão. A prática do ato administrativo com abuso de poder será sempre passível de convalidação. Pessoal, abuso de poder tem duas espécies, né? Nós temos o excesso de poder. Esse aqui é passível de convalidação como regra. Por que como regra? Porque o vício de competência, a priori, é passível de convalidação. Mas nós temos também o desvio de poder. Desvio de poder é um vício de finalidade. Esse vício de finalidade é insanável. Logo, não é passível de convalidação. Então, eu não posso falar que sempre dá para convalidar. Incorrerá em excesso de poder o administrador público que, buscando prestigiar o interesse particular, decretar a desapropriação de determinado imóvel rural sob alegação de interesse coletivo. Isso aqui não é excesso de poder, porque a autoridade até pode ser competente para desapropriar. O que ela fez aqui foi desviar a finalidade. Houve um desvio de finalidade. Ao invés de atender o interesse coletivo, ele atendeu ao interesse privado do proprietário do imóvel. Então está errado a letra C. Letra D. Invalidação da conduta abusiva deve ser realizada por meio de ação judicial, não cabendo a autotutela da administração pública. Errado. A administração pública pode anular os seus próprios atos que contenham vícios, né? Princípio da autotutela. A falta de motivo de ato administrativo revela elemento indiciário de desvio de poder. Pessoal, aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A falta de motivo por si só, a simples falta de motivo, nós colocamos dentro da categoria de vício de motivo. Não tem motivo, vício é de motivo. Só que pensa comigo no seguinte, eu aplico uma sanção ao servidor. Aplico a sanção nele,
alegando que ele cometeu irregularidade. Ele não cometeu nenhuma irregularidade, ele não fez nada de errado. Se ele não fez nada de errado, eu tenho um vício de motivo. Ele não cometeu irregularidade. Mas por que eu puni ele? Eu puni ele porque eu não gosto dele. Eu puni ele para perseguir ele. A falta de motivo, além de ser um vício de motivo, ela também é um indício de um desvio de finalidade. Eu puni ele por quê? Porque eu não gosto. Pedi para ele se associar a um partido, ele não se associou. Então eu fui lá e puni ele se ele cometer qualquer irregularidade. Eu tenho um vício de motivo associado a um desvio de finalidade aqui também. Por isso que o gabarito acaba sendo a alternativa E, mas a gente tem que fazer uma interpretação um pouquinho mais ampla dessa questão. Não dá para ser só carimbadora, a gente tem que fazer interpretação também de alguns enunciados, e por isso que o gabarito é a letra E na 34. Questão 35. A respeito do poder de polícia, julga os itens subsecutivos de acordo com a jurisprudência do STF. Questãozinha boa de 2022 para a gente dar uma treinada. Não é válida a instituição de tarifa para remunerar atos administrativos praticados no âmbito do poder de polícia. Pessoal, aqui nós temos que fazer uma diferença entre tarifa e taxa, tá? A tarifa, nós chamamos ela também de preço público. Tarifa faz o seguinte, se você pega transporte coletivo para ir para o trabalho, por exemplo, você vai de ônibus, vai de metrô, olha lá que muito provavelmente vai ter uma placa na entrada dizendo assim, ó, tarifa. Tarifa é o preço público que você paga para usar um serviço público, por exemplo, quando você tem esse serviço público prestado normalmente para uma entidade privada. Essa entidade privada e você haverá uma relação contratual. Pergunta, você é obrigado a pegar o transporte coletivo? Não, você pega o transporte coletivo se você quiser. Mas quando você pega ele, você está fazendo um contrato com aquela concessionária. Aí você paga uma tarifa. A taxa, por sua vez, ela pode ser cobrada em duas situações. Na prestação do serviço público em condições específicas e também para o exercício regular do poder de polícia. Aí você paga a taxa. Por exemplo, quando você chega em determinado estabelecimento e pede uma licença para construir, eles vão te cobrar uma taxa. Então, o que serve para custear o poder de polícia? Taxa. Perfeito? Então, por isso que a nossa alternativa A, o nosso item 1, ele fala assim, ó, não é válida a instituição de tarifa para remunerar atos administrativos praticados no âmbito do poder de polícia. Certo. Não é tarifa que eu utilizo, mas taxa. Então, não é válida a instituição de taxa. Taxa não serve para... desculpa. Não é válida a instituição de tarifa. Por que não é válida a instituição de tarifa? Porque o certo seria cobrar uma taxa. Então, por isso que a questão está certa. A aplicação e cobrança de multa revela o exemplo de exercício do poder de polícia caracterizado pela autoexecutoriedade. Pessoal, multa não tem autoexecutoriedade. Se a pessoa não pagar a multa, você tem que cobrar judicialmente, tá? Item 2. A administração pública pode exercer o poder de polícia tanto por meio de atos normativos, tais como os atos de consentimento, denominados licença e autorização, quanto mediante atos concretos, como no caso de resoluções e instruções. Professor, qual que é o erro dessa questão? Ela inverteu. O que ela fez de inversão? Ela pegou o que seriam os atos concretos. Ato concreto aqui seria os atos de consentimento como licença e autorização. Isso seria o ato concreto. Então a gente pode fazer assim, ó, o ato concreto, consentimento, licença e autorização. Os atos normativos, resoluções e instruções. Então ela inverteu os conceitos e por isso que está errado. Item 4. É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive quanto à imposição de sanções administrativas legalmente previstas, tá? Eu vi uma vez um colega, né, falando, porque a guarda municipal não pode aplicar multa sozinho, tem que ter a presença da polícia militar. Errado, meu filho. O STF já analisou esse quesito e fixou tese de repercussão geral dizendo o seguinte, é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive quanto à imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Então, guarda municipal pode sim exercer essa atividade e por isso que o item 4 está certo. Logo, os itens 1 e 4 estão certos e o 2 e o 3 estão errados. Vamos procurar o gabarito. 1 e 4, gabarito letra A, já de cara na questão 35. Questão de número 36. A respeito do poder de polícia, assinale a opção correta.
a discricionariedade, um dos atributos do poder de polícia, não está necessariamente presente em todas as suas manifestações, correto, né? Só lembrar do DAC, então de fato a discricionariedade é um dos atributos do poder de polícia, só que existem atos de polícia vinculados, como as licenças. Então letra A é o nosso gabarito. O poder de polícia é prerrogativa exclusiva do poder executivo, para garantia do interesse público. Eu coloco um exemplo para vocês. Se a gente utilizar o poder de polícia em sentido amplo, por exemplo, o Poder Legislativo estabelece as leis de polícia. Então ele também participa. Então não é exclusivo. E aqui eu só peguei um exemplo do mais simples possível. Não é exclusividade do Poder Executivo, ainda que seja ele que predominantemente faz essa tarefa. O poder de polícia difere da atividade de investigação criminal, por possuir natureza exclusivamente preventiva. Pessoal, esse exclusivamente está errado, tá? Nós vimos em aula, nós fizemos a nossa aula aqui, toda uma tabelinha, uma planilha para trazer as características entre a polícia administrativa e a polícia judiciária. Se você não lembra, volta lá para a aula, pega a nossa tabelinha e eu mostrei para vocês. Eu falei da natureza predominante. Polícia administrativa, predominantemente é preventiva, mas ela também pode ser repressiva no caso de aplicação de sanções. Polícia judiciária é predominantemente repressiva, mas pode ser preventiva, por exemplo, nas atividades de inteligência. Então, olha só, ele fala que seria exclusivamente preventiva, não é exclusivamente, é preferencialmente preventiva. A motivação do exercício do poder de polícia por constituir aspecto discricionário não é passível de controle judicial, tá? Pessoal, olha só, quando um ato ele deveria ser motivado, veja, eu não estou falando do motivo, estou falando da motivação. O ato deveria ser motivado, mas não foi, é um vício por falta de motivação, isso é um vício de forma. A falta de motivação, quando necessário, é um vício de forma. Isso é um vício. É passível de controle judicial? É passível de controle judicial. Então por isso que a questão está errada. Isso não é o aspecto discricionário. Além disso, o próprio motivo e o objeto, mesmo podendo ser aspectos discricionários, são passíveis de controle judicial, desde que não haja invasão do mérito. Letra E. Devido às situações de urgência que demandam o exercício da autoexecutoriedade do poder de polícia, esse atributo não se sujeita ao devido processo legal. Galerinha, é o seguinte, a autoexecutoriedade, ela não afasta o devido processo legal. Vamos pensar no seguinte, você estacionou no local proibido, aplicar uma multa e remover o seu carro. A remoção do seu carro tem autoexecutoriedade. Eles te concederam o direito de defesa prévio? Não. Por que não? Porque é incompatível a defesa prévia nesse tipo de situação. Você largou o carro e foi ver o cinema. Como é que o cara vai te encontrar para te notificar para depois remover o seu carro? Ele remove o seu carro e depois concede o direito de defesa. Nós falamos que o contraditório e a ampla defesa é diferido, ou seja, realizado após. Em relação às medidas preventivas, o contraditório e a ampla defesa pode ser diferido, realizado após a prática do ato. Sanções em sentido estrito, sempre a defesa é prévia. Agora, em medidas preventivas, a defesa pode ser posterior. Isso afasta o devido processo legal? Não, porque esse procedimento, inclusive, está previsto em lei. É assim que vai funcionar. Então, por isso que a letra E está errada, porque nós não estamos afastando o devido processo legal, que é um princípio constitucional. Letra A. Próxima questão. A aplicação de multa à sociedade empresária em razão de descumprimento de contrato celebrado por dispensa de licitação constitui manifestação do poder. Pessoal, o que me interessa não é a forma como foi assinado o contrato. Se foi dispensa, se foi licitação, tanto faz. O que me interessa é que eu estou aplicando uma multa na relação contratual. Se eu tenho contrato, eu tenho um vínculo específico. Se eu tenho um vínculo específico, a aplicação da penalidade ocorre no âmbito do poder disciplinar. Poder de polícia é vínculo geral, poder hierárquico não é, porque não tem hierarquia entre o Estado e particulares, regulamentar não, porque eu não estou estabelecendo uma norma, e assim, vinculante, não seria nem vinculante o termo, seria vinculado. E muitas vezes na hora de aplicação de sanções eu tenho alguma margem de liberdade, nem seria o ponto principal dessa questão, por isso que não é a 37, tá? Gabarito letra B.
38. A vocação de competência dentro de uma mesma linha hierárquica é chamada de... Pessoal, olha só. Nós temos delegação em duas situações, tá? Se essa delegação acontece com hierarquia, ou seja, eu delego para um subordinado, eu tenho hierarquia. Eu chamo essa delegação de delegação vertical. Vertical porque está dentro de uma relação de hierarquia. Se a minha delegação acontece sem hierarquia, porque eu posso delegar para um terceiro que não seja subordinado, tá? Nesse caso aqui, é uma delegação horizontal. Qual que é a diferença das duas na forma de exercício? Quando você delega para um subordinado, essa delegação ela é unilateral. Então eu vou colocar aqui, ó. Ela é unilateral. Por quê? Porque ela funciona como uma ordem. O superior está delegando a competência ao subordinado e o subordinado é obrigado a exercer a competência. Quando você fala sem hierarquia, essa delegação aqui ela tem que ser bilateral. Porque se não tem hierarquia, as duas partes têm que concordar. Logo, isso aqui vai ser um acordo. Imagina que um Estado delega uma competência para um município. Tem hierarquia entre o Estado e o município? Não, não tem hierarquia. São entes autônomos. Não existe hierarquia entre União, Estados e municípios. Pode o Estado delegar uma competência para o município? Pode, se o município concordar. Então é bilateral, há um acordo entre as partes. Normalmente aqui é feito por meio de um convênio. Quando a gente fala da avocação, a avocação sempre exige hierarquia. Logo, a avocação sempre é hierárquica, sempre é vertical. Se eu estou falando de avocação de competência, a avocação será sempre o quê? Vertical. Com isso o gabarito é a letra A, tá? Letra A de aprovado. Delegação não, porque na delegação eu vou atribuir a terceiro. Essas expressões desoneração, avocação centrífuga são invenções da banca. E controle ministerial é a forma de controle que os ministérios fazem sobre os órgãos subordinados e as entidades administrativas. Então não é nada disso. Gabarito alternativa A na 38. Questão 39. A polícia judiciária é repressiva e está adstrita aos órgãos e agentes do Poder Judiciário, enquanto a polícia administrativa é preventiva e está disseminada pelos órgãos da administração pública, tá? Eu queria puxar nossa tabelinha de aula, porque eu não vou conseguir preencher com vocês toda essa tabela aqui ao longo da nossa transmissão, mas deixa eu só ver se eu consigo pegar aqui a nossa tabela. Deixa eu só ver aqui. Eu não vou conseguir achar aqui agora. Queria pegar a nossa tabelinha para poder trabalhar aqui com vocês. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Olha só. Na nossa aula completa, nós montamos essa tabelinha aqui. Ó. Essa tabelinha ajuda você a entender. Então, ó, polícia administrativa incide sobre bens, direitos e atividades. O ilícito e a sanção são administrativos. Quem realiza são diversos órgãos e entidades. E a natureza predominante é preventiva. Predominante, mas não exclusiva, né? Polícia judiciária incide sobre pessoas e indivíduos. A natureza do ilícito é penal, quando tem um crime ou uma contravenção penal. Quem exerce são as polícias, em regra a Polícia Civil e Federal, em casos excepcionais a Polícia Militar. A natureza predominante é repressiva. Polícia, pergunto para vocês, Polícia Civil faz parte do Poder Judiciário? Não. Polícia Federal faz parte do Poder Judiciário? Não. Ela é chamada de Polícia Judiciária, mas é um nome que não é muito bom não, né? Porque eles não são órgãos do Judiciário, eles são da administração pública. Então, Polícia Judiciária não são órgãos do Poder Judiciário, são órgãos da administração pública. Por que é chamada de Polícia Judiciária? Porque essa atividade vai ser concluída numa ação penal que tramita no Poder Judiciário. Mas a polícia em si é da administração pública, é do Poder Executivo. Enquanto a polícia administrativa é preventiva, está disseminada pelos órgãos da administração pública. Poderia também questionar esse repressiva e preventiva aqui, já que a natureza é predominante e não absoluta, como dá a entender a questão, por isso que ela está naturalmente errada. E a questão 40 fala assim, ó, a permissão para que o poder público interfira na órbita do interesse privado
para salvaguardar o interesse público, restringindo-se direitos individuais, fundamenta-se no quê? Pelo amor de Deus, né? Questãozinha moleza. Poder de polícia é quando você interfere na órbita privada para proteger o interesse coletivo. Com isso, gabarito letra C na questão 40, todos os demais conceitos nós já vimos incansavelmente nas demais questões. Grande abraço para todos vocês e até a próxima.